Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Muito boa noite. Para iniciarmos esse fim de semana, vamos entrevistar uma personalidade do estado do Ceará. Ele é advogado, administrador, jornalista, formado, certo? São 3 formações. Atuação na área pública, atua em diversos cargos, que ele mesmo vai já falar para você. Estamos aqui com o nosso ex-vereador de Fortaleza e pré-candidato ao Senado pelo estado do Ceará, nosso Marcelo Mendes. Boa noite, obrigado Carlos, obrigado Áurea, é um prazer estar na TV Metrópole mais uma vez. Áurea, suas considerações iniciais? Eu tenho certeza que esse programa vai trazer muitas informações importantes, né? Embora sendo ele um pré-candidato, mas a gente vai entender muitas ideias, muitos assuntos importantes vai rolar aqui e com certeza esclarecedores, né? Marcelo, conheço, chamo de Marcelo porque conheço de longa data, como amigo. Amigos queridos. Amigo querido. E Marcelo, eu queria que você dissesse aqui para o público quais os cargos políticos e públicos que você já ocupou. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de estratégias econômicas. Eu era aluno do curso de administração pública na UES, quando um querido amigo, Pedro Gujão, também outro grande administrador, foi também candidato ao Senado, me apresentou o Dr. Juraci Magalhães, que pretendia criar a primeira Secretaria de Desenvolvimento Econômico de uma capital nordestina. Fortaleza foi a primeira cidade do Nordeste a ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele me conhecia da universidade, nós fazíamos especialização juntos, e ele disse: Dr. Juraci, tem um cara na universidade, gosta de gestão pública, tem uma formação na área de Direito, Desenvolvimento Econômico, e eu quero lhe apresentar. Conversei com o Dr. Juraci, ele me convidou inicialmente, para ser coordenador de estratégias econômicas da cidade de Fortaleza. Montamos a secretaria, fui o primeiro secretário. Depois disso, em 2000, com a reeleição do Dr. Juraci, em 2001, ele me convidou e assumi a Secretaria Regional 6. Na época, a cidade de Fortaleza tinha apenas 6 regionais. Hoje, multiplicaram-se, francamente, não sei mais nem quantas são. Mas naquela época, éramos apenas 6. A Regional de Messejana, a 6, era a maior de todas, correspondia a 42% da área física do município de Fortaleza. Quase a metade do município de Fortaleza era a Regional 6. Para você ter uma ideia, a sede da Regional 2, na curva da Unifor, fica dentro da Regional 6. Tão grande ela é. Fui secretário da Regional 6, a população carinhosamente na época chamava de prefeitinhos, né? Isso. Os prefeitinhos. Depois tive a oportunidade, eu era ligado ao Dr. Juraci, era PMDBista. Em 2004, 2003, fui convidado para assumir a Secretaria do Patrimônio da União, no estado do Ceará, indicado pelo PMDB. Assumi a secretaria e logo depois me candidatei a vereador, me elegi, fui o vereador mais votado do meu partido, fui líder da oposição. E qual período do ano? Meu mandato terminou em 1º de janeiro de 2013, fui até 31 de janeiro de 2012. Fui pré-candidato a prefeito de Fortaleza, preparei plano de governo, fiz o que estou fazendo hoje, mas e o que hoje? Uma semana antes da eleição, o partido, para surpresa geral, graças a uma articulação nacional, acabou me afastando, promoveu uma intervenção para não permitir que eu fazia oposição à prefeita Luiziane Lins, o candidato era humano, e, obviamente, não queriam a minha voz participando dos debates, participando da campanha, porque eu era um crítico muito ácido, muito contumaz da gestão. Muito contundente. Bom, se bom ou não sei, mas fazia barulho. E não me queriam na campanha, não me queriam na eleição, e acabei sendo afastado da presidência do partido, não tive legenda, me afastei da política, e com esse novo projeto, encabeçado pela união das oposições no Ceará, para fazer frente a uma nova eleição e um novo nome oferecido pela família Ferreira Gomes, que já há mais de 25 anos domina o cenário político do Ceará. E você acha isso bom? Péssimo. Péssimo, eu acho isso péssimo. Em um quarto de século,
Você não pode ter um grupo dominando hegemonicamente uma cidade, um estado. Carlos, hegemonia mesmo. não é saudável. A política, como a vida, ela é feita da renovação do oxigênio, né? Você não consegue viver durante 25 anos, encher o peito e manter o oxigênio por 25 anos, né? Porque você precisa de renovação celular, você precisa de oxigenação. A política não é diferente da vida. Se nós não oxigenarmos as ideias, as pessoas, os projetos, as ações, os nomes, nós vamos acabar acontecendo o que acontece hoje no Ceará. De tanto tempo que os políticos estão no mesmo cargo, eles se acham donos de suas cidades. Eles se acham donos do Estado. Né? Tratam a coisa pública, desculpa, Carlos, tratam a coisa pública como se fosse o quintal da casa deles. Exatamente. Mas antes de nós adentrarmos essa nova fase agora, Marcelo, eu queria trazer um pouco de conhecimento para o público da sua história como vereador de Fortaleza. Né, você falou que de diversos cargos, né, como carinhosamente chamado na época de prefeitinho, que era das regionais, falou de outros cargos que ocupou, né, com o saudoso prefeito Juraci Magalhães, grande administrador que transformou essa cidade. Mas eu gostaria de saber da sua atuação como vereador. Qual foi o período que você foi vereador de Fortaleza e quais foram as grandes bandeiras que você defendeu naquela época? O meu mandato terminou, eu não renovei o mandato de 12 a 16. Eu não fui candidato à reeleição, porque pretendi, como disse, ser candidato a prefeito, acabei não tendo a legenda para prefeito e não quis me candidatar à reeleição. Eu não acho, mesmo para os cargos do Legislativo, eu faço muita reserva com relação à reeleição. Faço. Eu fui candidato num certo momento que era preciso fazer oposição ao PT, a Luiziane Lins, que vinha de uma renovação de mandato, que vinha de uma gestão muito difícil, e assim como hoje, a gestão muito difícil, e a máquina hoje pretende oferecer um novo nome, que de novo não tem nada, mas para perpetuar as mesmas pessoas e os mesmos políticos, e as mesmas ações, eu naquele momento também identifiquei isso, e num movimento de oposição me candidatei a vereador de Fortaleza, mas nunca tinha sido o meu projeto pessoal político. Eu sempre fui, a minha formação acadêmica é na gestão pública, eu gosto da gestão pública, eu gosto do executivo, quis ser prefeito de Fortaleza, talvez se tiver outra oportunidade de concorrer novamente, aliás, novamente não, de conseguir concorrer, concorrerei, não nego isso. E meu mandato foi absolutamente voltado, apesar de ter sido o vereador, até o ano em que meu mandato terminou, eu fui o vereador que mais projetos apresentou na história da Câmara de Vereadores de Fortaleza. Né? Antes de mim, o ex-vereador Paulo Mindelo era o recordista. Né? E depois, no meu mandato, hoje nós não temos mais os números, mas até enquanto eu era o vereador, fui o vereador que mais apresentou projetos. E nas mais variadas searas da gestão da cidade. A questão da mudança climática, o código de postura, o IPTU verde, a lei antifumo, o projeto do Estatuto do Pedestre. Antifumo é não fumar nos restaurantes? Não fumar em ambientes fechados ou em ambientes abertos, até onde uma marquise esteja... Isso antes de existir a lei federal que proibiu o fumo em locais privados. Já existia, que ela era de 92, né? A 9294, não, ela é de 96, né? A 9294/96. Mas ela não tinha regulamentação no município de Fortaleza. Ah, tá, era uma lei que depende de regulamentação. Sim, ela não tinha. E você buscou regulamentação. E foi aprovado? Foi aprovado. Né? Depois ela foi abraçada, né? A federal, né? Foi abraçada, né? Por uma alteração na Câmara Federal e hoje nós já temos essa realidade posta. Né? O Código Municipal de Trânsito, o Estatuto do Pedestre. Então, essas ações todas, elas foram promovidas pelo nosso mandato. Agora, se eu tivesse que dizer, né, qual foi a maior contribuição que o nosso mandato deu à cidade, foi sem dúvida a questão da fiscalização das ações, das obras e das contas públicas. Eu fazia oposição, é bom que a gente faça esse registro histórico, porque hoje é muito fácil se dizer oposição ou se dizer de direita. Nós temos uma lógica e temos uma realidade política muito diferente, e os grupos mais conservadores hoje têm uma situação muito mais confortável do que se tinha na minha época. Quando eu fazia oposição ao PT, eu fazia oposição sozinho contra Lula presidente, Cid governador, Luiziane prefeita, Eunice senador e todas essas correntes, esses partidos e esses caciques juntos, né? E com a dominação absoluta. Nós não tínhamos a força das redes sociais de hoje. Quando eu era vereador, nós tínhamos o Orkut.
perto do final do meu mandato é que apareceu o Facebook, 2009, 2010. Mas nós não tínhamos as redes sociais. Tínhamos o Orkut. Não tinha essa comunicação integrada de cidadão com cidadão, como tem um TikTok, um Instagram, um WhatsApp, né? Não existia isso. Eu me lembro que eu fui o primeiro... Era no computador, o Orkut, e no computador o MSN, no muito. E as salas de bate-papo que eram divididas por temas, né? Isso. Existia uma política, existia... né? Então, nós tínhamos essa dificuldade. Não era fácil fazer oposição. Nas mãos da mídia, Sim. o monopólio da informação. Né? Da velha mídia. Imagine a máquina federal, a máquina estadual e a máquina municipal, todas três juntas. Jorrando dinheiro para esses órgãos de mídia, né? Jornalista, o velho jornalismo, né? E como é que você consegue chegar na população? O que nós tínhamos, já no meu mandato, as sessões plenárias eram transmitidas ao vivo e a Câmara tinha conseguido um grande avanço social em matéria de transparência. As nossas sessões, não só tínhamos um canal, como nós conseguimos colocá-la, na época, em uma dessas TVC, redes. Uma dessas redes, na época, depois foi comprada por um grupo local, mas era a TV Show, depois a TV Show mudou de nome, virou A, B, C, para não citar o nome de nenhuma empresa aqui. Pode falar, não tem problema não. Mas era transmitida ao vivo e isso facilitou muito. É aqui a TV União hoje? Não. Existia uma empresa aqui, a TV Show, que pertence ao mesmo empresário que é dono da TV Capital, Anselmo Mororó. Certo. Ele vendeu para o Grupo Jangadeiro, o Grupo Jangadeiro transformou a TV Show e depois a Câmara conseguiu incluir o seu canal no satélite e junto com as TVs a cabo, junto com o Globo News, junto com o Globo, junto com o SBT, estava lá a TV Senado, a TV Assembleia, a TV Justiça, TV Câmara. Todas elas, nessa rede. Então isso nos ajudou muito. Porque já no final do meu mandato eu passei a gravar as sessões, os nossos pronunciamentos e colocar, aí sim, já existia o Facebook. Então, esses primeiros passos foram dados nessa época. Agora, não era fácil. Não era fácil. E nós precisamos lembrar que, além dos executivos reunidos, nós também tínhamos a Câmara absolutamente governista, a Assembleia absolutamente governista, né? As cidades todas do entorno da Grande Fortaleza, todas governistas. Hoje você tem um Maracanaú, né? Hoje você tem aqui um Aquiraz, um Eusébio, que é, né, politicamente comandado pelo presidente do PL, que é o partido do governador. Você tem Caucaia também. Caucaia, apesar de ter sido eleito pela oposição, né, nós estávamos todos no PROS. Eu era inclusive presidente do PROS quando o prefeito de Caucaia se elegeu, Vitor Valim. E também nós tínhamos uma esperança muito grande de que, né, a partir da eleição dele e esta união, esse anel, né, construído a partir de Fortaleza, nós teríamos, né, uma força, né, muito grande. Mas, pelo menos do que tem notícia, né, das colunas políticas, o prefeito de Caucaia, né, parece que já declarou apoio ao candidato, ao pré-candidato do Senado da máquina, né? Grande decepção para o povo de Caucaia, uma grande decepção. Eu lamento profundamente. Aqui, Marcelo, meu amigo Marcelo, eu estava falando aqui no programa passado, né? Estamos hoje na sexta-feira, na terça-feira, eu falei que o cidadão, ele tem que entender, e parece que o cidadão brasileiro está entendendo, graças a Deus, que política é algo bom, política é algo fantástico, política é o cidadão, através do voto e através da participação, mesmo após as eleições, está cobrando daqueles seus representantes como a sua vida será conduzida. Porque na pandemia, nós sentimos na pele que a política manda em tudo nas nossas vidas. Nós vimos durante a pandemia que a política decide se você pode ir à praia ou não pode ir à praia. Se você pode ir renovar a sua carteira nacional de habilitação, não pode. Com exigências ridículas, pífias, ilegais, inconstitucionais, mas que são impostos ao cidadão por meio de pessoas que foram eleitas pelo próprio cidadão. Então o problema não é a política é algo bom. O grande problema são os políticos da velha política. Aqueles políticos que já passaram pelo poder, aqueles políticos que já disseminaram suas sementes na vida do cidadão por meio do poder que a política lhe dá e foram péssimos frutos. Mas, infelizmente, existe uma casta política que não muda, que quer ter o poder pelo poder e que tem prazer em mandar na vida do cidadão de qualquer forma.
né? E o cidadão hoje está entendendo isso. Quando eu digo que está começando a entender, nós temos um exemplo claro aqui nacional. Quando fizeram aquele arrumadinho no impeachment da Dilma Rousseff, que ela não poderia mais ter cargo político durante alguns anos após impeachmentada, e fizeram ali um arrumadinho, né, para ela poder se candidatar. Ela se candidatou ao Senado lá pelo Norte, mas a população rechaçou ela, né, de imediato. Infelizmente, elegeu alguém novo, que parecia ser algum esperançoso. Infelizmente, não foi uma boa coisa, que é o atual presidente do Senado, né? Então, realmente, não foi. Mas, pelo menos, colocou pessoas novas. Sim. Né? E aí, quando você fala, né, aqui do ex-governador do estado do Ceará, o Camilo Santana, tentando, né, colocar o seu nome para se eleger senador. Veja a importância aqui, só para passar aqui para o Marcelo, a importância do cargo de senador. O cidadão não vai mais influir apenas na vida de um estado, não. É do Brasil todo, com coisas importantíssimas. Por exemplo, o Senado, ele é o órgão estatal que tem um poder de contrapeso contra medidas extremas, por exemplo, do STF. Inclusive votar impeachment de ministros, né? Votar impeachment de ministro do STF, é onde se processa o impeachment do presidente da República. Né? Então, assim, como é que nós vamos... Escolhe e aprova o presidente do Banco Central, escolhe e aprova os ministros do TCU, do STJ, do Conselho Nacional de Justiça, do STF. Então, como é que as pessoas ainda podem ponderar votar nesse cidadão que destruiu a saúde, a educação do estado do Ceará? E ainda desviou dinheiro. 40% de verbas que vieram para a pandemia, ele desviou para outra finalidade. Mas para concluir aqui o raciocínio, Áurea, para passar aqui para o nosso convidado e você fazer a sua pergunta. O cidadão, como eu vinha dizendo desde o programa passado, graças a Deus está acordando e despertando para a importância do voto. E tirando da mente aquela história de que política é para bandido, Não, política é para o cidadão de bem, que é para não colocar mais bandido no poder. E aí, como é que você está vendo até o presente momento o cenário da eleição para senador no estado do Ceará, agora de 2022, que temos apenas uma vaga? Bom, posso seguir? Bem, eu vejo de maneira absolutamente... Para minha alegria, eu vejo ainda de maneira absolutamente turvo, não é claro o que acontecerá. O que eu tenho a certeza absoluta é de que, e eu tenho andado o Ceará, Áurea, Carlos, os telespectadores, eu tenho andado o Ceará do Chaval ao Icapuí, aqui da nossa Caucaia até o Jati Penaforte. Primeiro, há um movimento por mudança e há um movimento de rejeição ao que está aí posto muito grande. O cearense não suporta mais e não quer mais o que está aí. O que é que nós da oposição precisamos fazer com muita competência? Apresentar um projeto político, né, razoável, sustentável, sério, comprometido, que seja crível, ou seja, que as pessoas possam acreditar, para animar esse eleitor a sair daqui e vir para cá. Porque o eleitor também segue uma lei física que é newtoniana, que é a lei do menor esforço. Se a água tiver um caminho mais curto para sair do seu leito, ela vai pelo caminho mais curto. Ninguém vai pelo caminho mais difícil. E essa mudança é inegável, ela é necessária, como você disse, mas ela é difícil. Ela não é fácil. Não é fácil. E é lenta. Lenta, muito O povo está lenta. mudando? Está. Mas as mudanças sociais não são da noite para o dia ou de uma eleição para outra. Sim, são demoradas, isso é um processo educacional. Né? A França é um grande país. Né? Hoje, a gente usa os países europeus como referência, mas a França faz democracia e faz o que nós fazemos hoje há 300 anos. Nós não queremos durar 300 anos para acertar o passo, mas é para compreender que não é rápido. Não é rápido. Agora, respondendo especificamente a sua questão, há uma confusão muito grande no que diz respeito a essa união, desde Luiziane e Cid, lá quando eu era vereador, que continua hoje, PT, PDT. Os Ferreira Gomes trocaram de partido, eram do PSB e do próprio PROS, mas hoje estão no outro partido, amanhã podem estar em outro, mas a tese é a mesma. É a união da esquerda com a família Ferreira Gomes. E a esquerda, e às vezes outros partidos satélites, como foi o meu antigo PMDB, uma vergonha, um partido do tamanho do PMDB, e um partido que já teve até pouco tempo atrás o presidente do Senado, se prestar ao longo das últimas 6 eleições para ser capacho
não é? Capacho, a palavra é essa, não é? Porque não apresentou candidaturas, porque não apresentou candidato, porque a legenda diminuiu. Né? Quando eu, né, era secretário de Juracy Magalhães, o 15, o partido dele, exatamente porque ele era um homem de partido, era o partido mais forte do estado do Ceará. Não se esqueça que Juracy ganhou de Tasso a eleição para governador. Aqui em Fortaleza foi uma surra histórica. Tasso se elegeu porque tirou a diferença no interior. Mas qual é a diferença básica do Juracy e do PMDB de então para o Eunício, presidente do PMDB, e o PMDB de hoje? É que o PMDB se transformou nas vontades pessoais de Eunício, ele esqueceu o partido, passou os últimos 12 anos sem lançar um candidato, se entregando para os Ferreira Gomes, achando que um dia os Ferreira Gomes iam dizer: Carlos, bom dia, hoje quem vai ser governador é você. Só que eles não fizeram isso. Como os Ferreira Gomes fizeram com o Camilo Santana. Só que Camilo Santana tinha outro perfil. Eles sabiam que se ele entregasse para um homem com perfil, por exemplo, de Domingos Filho, de Eunício Oliveira, eles sabiam que se ele entregassem o governo para alguém com mais... Né, representatividade. Com mais tutela, com mais experiência, com mais, né, estovo, eles sabiam que o risco era muito grande de perderem completamente o poder. Então tem que ser alguém medíocre, como esse Sarto. Tem que ser alguém medíocre, como esse Camilo. Alguém que seja manipulado. Claro. Moldável, né? Como esse Roberto Cláudio. Então, você vê que os perfis dos gestores do nosso estado, da nossa cidade, da nossa capital, dos últimos anos, a lógica da escolha, né, dos gestores não é competência, não é dignidade, não é saber fazer, não é experiência. Não é nada. É o quê? É ser amigo e ser o escolhido e ser o preferido de Cid Gomes. Se Cid Gomes quiser, é Roberto Cláudio. Não, agora é a reeleição de Roberto Cláudio. Não, agora é Camilo. Não, agora não é Camilo. Não é Isolda. É Camilo, não é Camilo mais não. Agora é Roberto Cláudio que eu botei no governo, da Prefeitura de Fortaleza, agora é ele o governador. Não é Sarto. Não, Sarto, você não está bem não, você não vai se candidatar para a reeleição não. Agora é Zé. O Ceará se transformou nisso. O quintal da família Ferreira Gomes. Que é um absurdo. Eles escolhem o que interessa a eles, na Casa Grande Senzala, né? A grande obra de Daci Ribeiro. Na Casa Grande, onde tem os patrões, se decide o que interessa à família. O que sobrar, joga para o quintal, que é o cearense. E aí, nós somos o quintal dos Ferreira Gomes. Com certeza. Só isso. Graças a Deus existem homens como você e eu, que jamais nos dobraremos e jamais seremos escolhidos por eles para dar continuidade a algo. E se vocês estivessem como amigos dele, fossem escolhidos por eles? Primeiro que eu jamais seria amigo dele. Entenda, vou lhe explicar uma jamais coisa. Jamais. Não, é porque são corruptos. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu tô gostando, deixa eu falar. Eu jamais seria... Eu fui amigo, sim, fui aluno, fui pupilo e fui seguidor de Juracy Magalhães. Por quê? Porque era um gênio. Certo. Era um gênio que gostava das pessoas, apesar de ser de senador Pompeu. E respeitava as pessoas? Opa! Nível de arrogância? Zero. E os Gomes? Zero. Um homem popular... O que você acha dos Gomes em nível de arrogância? De 0 a 10 é 11. Né? Então, eu jamais me aproximaria deles. Primeiro porque sei quem são. Né? Sou fortalezense, sou cearense, né? Nascido e criado aqui, sei quem são. Eu me aproximei, né? Como hoje sou ligado, e tenho orgulho de dizer que sou ligado ao Capitão Wagner, também tenho honra e orgulho de dizer que era ligado a Juracy Magalhães. Porque conheço os dois, sei da formação dos dois, sei do caráter dos dois, sei que os dois... Eu conheci o Capitão Wagner, eu vereador e ele suplente deputado. Tomamos um café a primeira vez em 2010. Wagner, depois disso, se elegeu o vereador mais votado da história de Fortaleza, o deputado estadual mais votado da história do Ceará e o deputado federal mais votado do Nordeste em 2018. Só cresceu, né? E nunca mudou. Não mudou? Nunca. Sério, mas me diz. É o mesmo Capitão Wagner. Para nós vamos ter que ir para o segundo bloco, certo? Então, só para finalizar esse primeiro bloco, como a Áurea tocou no meu nome também perguntando se eles me procurassem, o que eu tenho a dizer é o seguinte: em 20 anos de advocacia, nunca o outro lado de uma causa me procurou para me comprar. O amigo Marcelo, como advogado, sabe que infelizmente existem advogados que se vendem para o outro lado quando o outro lado é poderoso financeiramente. Até alguns que vão até lá já se vender. Né? E eu, em 20 anos de advocacia, jamais alguém procurou me comprar como advogado. Então, isso para mim já é a prova suficiente de que a honestidade é o que eu trilho na minha vida. Então, eles nem chegam perto. Então, por isso, eles jamais nem me procurariam. E se me procurasse, eu não aceitaria. Então, nós vamos agora finalizar o primeiro bloco.
tá? Para voltarmos daqui a pouco, falando mais sobre política do estado do Ceará. Em nenhum outro programa você vai encontrar, um programa televisivo, você vai encontrar a política do estado do Ceará ser debatida com tanta verdade como você está vendo nesse programa. Né? E vai ver no próximo bloco. Fique ligado, voltamos em instantes. Eu só uso Tainara, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainara também. Se as outras são nota 10, Tainara é nota 100. Tainara, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainara, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainara, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando com esse programa empolgante sobre política no estado do Ceará no ano de 2022. Estamos aqui com o nosso entrevistado, Marcelo Mendes, pré-candidato ao Senado pelo estado do Ceará. Lembrando que esse ano teremos apenas uma vaga ao Senado e ainda está, como o próprio Marcelo falou aqui no primeiro bloco, o negócio ainda está muito nebuloso, não se sabe, não tem essa história de já ganhou de ninguém e não tem essa história de o candidato é aquele. Estão se formando ainda vem muita surpresa por aí sobre essa questão de Senado para o estado do Ceará. São 4 meses? 100 dias. Eita, falta muito pouco. Lembrando que antigamente a campanha política era uma eternidade. 3 meses, né? Eram 3 meses. 45 dias. Imagine aí 3 meses de caça ao voto, gastança de dinheiro. Era uma eternidade. Né? Hoje são 45 dias. Isso é maravilhoso. De política mesmo, de pedir voto. Sim. Nós estamos agora em pré-campanha, né? Onde os candidatos ainda não são candidatos. Só na convenção partidária que existe ali a homologação do partido, realmente a escolha das chapas, porque são chapas. Lembrando que um mesmo partido pode apresentar, por exemplo, 2 chapas para deputado estadual, e para deputado federal e para senador. E ali na convenção é feita uma eleição e uma chapa é escolhida, com o nome para Senado, os nomes para deputado estadual e os nomes para deputado federal. Por isso que são pré-candidatos, porque a eleição para se tornarem primeiramente candidatos é na convenção dos partidos. Verdade. Que acontece quando, Marcelo? A partir do dia 15 de julho até o dia 2 de agosto. Do dia 15 de julho ao 2 de agosto, o partido tem um período para fazer suas convenções e elegerem as suas chapas e mostrar ali os seus candidatos. Do dia 15 de julho até o dia 2 de agosto. Qual é o seu partido hoje, Marcelo? Estou no Avante. O Avante. Avante. Nos conte a história do Avante. Olha, o Avante é um partido conservador, é um partido de centro, ele recebeu este nome a partir de uma fusão, ele era o antigo PT do B, né? Nós já tínhamos representação aqui na Câmara de Vereadores de Fortaleza, né? Nós chegamos a ter vereadores do PT do B, do Avante, hoje, inclusive, que era o médico ortopedista, major do Corpo de Bombeiros, João Batista, né? É um partido, hoje nós nacionalmente somos 11 deputados federais, né? O presidente nacional, o deputado federal por Minas, Luiz Tibé. Eu fui para o Avante, depois de uma articulação do próprio capitão Wagner, porque estávamos todos no PROS, ele saiu para a União Brasil, eu ficaria no PROS. No entanto, uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no dia 10 de março, faltando 20 dias para o final das mudanças da chamada janela eleitoral, uma decisão, uma ação, né, de um grupo, né, de Brasília, que já brigava pela presidência do partido, foi julgado, foi afastado o presidente nacional e quando esse novo grupo assumiu, faltando 20 dias para
né, o fim da janela, o fim das mudanças, eles dissolveram todos os diretórios no Brasil, né, e promoveram novos e deixaram o partido na mão de novos. Na verdade, isso era uma briga interna que já se estendia há muitos anos. Só que nós não imaginávamos que o Tribunal de Justiça de Brasília fosse julgar faltando 20 dias, né, para o período de fechamento do partido. Estava muito bem organizado no Brasil todo. Quem é o presidente do Avante aqui no Ceará? O ex-deputado Tomás Holanda. Tomás Holanda, que teve votação muito boa de Xeramubim. Sim, Xeramubim, né, um grande articulador. Hoje ele não tem cargo. Não. Hoje ele é pré-candidato a deputado estadual. Deputado estadual e é presidente do Avante. Sim, foi deputado estadual, foi vereador, foi inclusive vereador comigo, né? Conheço Tomás. Sim. E assim, já que você tocou no nome do capitão Wagner, vou puxar um pouquinho a nossa conversa aqui para a eleição ao governo do estado do Ceará. Conheço o capitão Wagner, né? Já tive a honra de estar com ele em debates em programa de televisão. Fui professor dele no cursinho Tiradentes, da Oliveira Paiva, quando ele fez prova para a Polícia Rodoviária Federal e passou em primeiro lugar. Foi aprovado, verdade. Foi aprovado em primeiro lugar nesse concurso. Eu fui professor dele de Direito Penal, Processo Penal, lá no cursinho Tiradentes, da Oliveira Paiva, do Jô. Um abraço aí para o meu amigo Jô. E na época ele não assumiu porque houve uma judicialização desse concurso e demorou tanto que foi a época que ele... Passou em outro. E outra coisa, ele já se envolveu na política e aí já foi crescendo como político e não quis mais. Né? Então hoje nós temos claramente um candidato a governo do estado do Ceará, chamado Capitão Wagner, que é o pré-candidato, que é o pré-candidato da direita, né? O pré-candidato, digamos assim, eu sempre digo, dos valores cristãos, né? Da direita, né? E dos homens livres, exatamente. Do trabalho, do empreendedorismo, e como é que se vê hoje o outro candidato? Seria realmente Roberto Cláudio? O antagonismo ao Capitão Wagner seria o Roberto Cláudio realmente? Bom, eu vi muitos amigos nesses anos todos de política. Eu não posso falar pelos outros partidos, principalmente pelo PDT, nem pelo PT. Mas o que eu ouço nos bastidores é que o PDT já bateu o martelo e o candidato escolhido desta vez, o Rei, escolheu para... Quem é o Rei? Cid, né? Rei. Os reis. Príncipe, rainha. Tá. A nobreza. Eles escolheram Roberto Cláudio, né, para ser o pré-candidato. Já está escolhido? E aí porque chega... havia uma possibilidade de ser o presidente da Assembleia Legislativa? Sim. É o Leitão? O atual presidente da Assembleia... Evandro Leitão. Aí estava na possibilidade Mauro Filho. Sim, a própria atual governadora Isolda, né, Sela também. Mas o quadro foi avançando colocaram de escanteio o Leitão, eu chamo Leitão, ok? Pois não. E também o Mauro Filho. Aí agora quem está na possibilidade mesmo é o Roberto Cláudio. Objetivamente. Mas como é que faz com o Roberto Cláudio no cenário político com essa questão dos respiradores? Será que isso aí não vai trazer uma confusão? Será que ele vai mesmo ser imposto por eles e vai conseguir mesmo com toda essa polêmica? O que você acha? Você tocou num tema, no primeiro bloco, você tocou num tema interessante, a arrogância. Quando você é arrogante, e completado por aquilo que eu disse, como eles acham que o Estado é a casa deles, e como na casa da gente a gente manda... a gente grita, manda, né? Não, até porque na nossa casa a gente tira as máscaras, a gente mostra quem de fato somos. Porque lá na rua todo mundo é educado. Mas na nossa casa a gente bota para quebrar. Pois é, eles botam demais. Eles botam demais da conta. Então, a notícia que se tem dos bastidores políticos é que já teria sido escolhido o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e ele vai ter que enfrentar, né, e vai ter que responder esse tipo de questão que virá à tona novamente. Né, a Controladoria Geral... Porque esse assunto vai dar muito pano para manga, para o Roberto Cláudio, né? Não, você tem aí compra de respiradores, a empresa que vendia clipe e caneta para escritório, aonde não foram entregues os respiradores e o dinheiro não foi devolvido, o pagamento foi antecipado, que isso não existe em canto nenhum de você vender para a administração pública com ou sem licitação e receber antecipado. Isso não existe. Mas ele não vai não ser devolvido. Só um parêntese. Peraí, eu sonhei ou eu tive assim um pesadelo
que houve a construção de um hospital na Vila União e não houve uso e desfizeram rapidamente. Como foi? Sim. Eu sonhei? Não, foi um pesadelo real? mesmo, é um real. Então, o que aconteceu? Pesadelo do cidadão fortalezense. Que na pagou. verdade. Certo. Ali no caso, na Vila União, num sábado, Eu achei que foi um sonho. pela Eu tive. manhã, infelizmente não, saiu do nosso bolso. Num sábado pela manhã, num sábado chuvoso, passou um rapaz, filmou, mostrou, né? Quando isso foi às redes sociais, as famosas redes sociais, que vazou, né? Há 2 meses o material encostado, não tinha sido montado. Muito rapidamente, na calada da madrugada, se desmontou. Era não onde foi, mesmo? Próximo ao era aeroporto? na Vila União, perto do Hospital Albert Sabin, Isso. num terreno anexo ao Hospital Albert Sabin. Certo. Né? Agora, isso que você está dizendo, de prestar contas para a sociedade, qualquer um deles precisará prestar. O próprio Camilo, que é pré-candidato ao governo, ao Senado. Desmontaram Mas o não- hospital na calada da noite? Foi, muito rapidamente. Eu não sei ao certo se ele será. É mais fácil que eu seja candidato pelo meu Avante do que Camilo ser candidato pelo PT. E vou lhe dizer por quê. Porque ele só será candidato ao Senado e ele não tem mais essa situação. Ele está na seguinte encruzilhada. Eu nunca comentei isso num programa de televisão. Mas Camilo está na seguinte encruzilhada. Se houver, que não haverá, mas se houvesse um rompimento e ele, com o PT, lançasse um candidato e ele sozinho, pelo PT, fosse candidato ao Senado, ele Candidato não ao teria... governo que você fala. Não, ao Senado. Ao Senado. Não, eu estou dizendo, se o PT lançasse o candidato para Ao o governo e ele ao Senado. Ao Senado. Contra os Ferreira Gomes, primeiro, ele não iria. Porque ele sabe que ele não enfrentaria... Não vai enfrentar. Ele não vai enfrentar. Ele iria para deputado federal. Teria uma votação expressiva, né? Ajudaria a chapa do PT, que o Lula chegou a pedir isso a ele. Não saia candidato ao Senado, saia Vai para candidato deputado federal para Congresso. para ajudar. Pois bem. A outra, porque é uma encruzilhada. A outra opção, não há rompimento algum e PT e PDT vão juntos. Serão coligados. Acontecerá com o Camilo, é o que estou dizendo, o que aconteceu com o Eunício. Eles vão levá-lo para a coligação, quando ele estiver na coligação, depois da coligação feita, que ele não puder mais se separar, aí vão traí-lo. E não vão votar nele, como não votaram no Eunício. E acabaram dando a vitória ao Eduardo Girão. Eunício foi atraído para uma coligação, né? Depois que a coligação estava feita, né? Já durante a campanha, como ele não tinha... Os senadores atuais que representam o Ceará é Tasso Gereissati, Cid Gomes e Eduardo Girão. Tem 3. A bancada... Aí agora Vai mais sair um. o Não, Tasso. agora Tasso termina um mandato de 8 anos, Isso. que é uma das coisas que eu vou lutar, se for o caso de ser senador. Não sei por que os senadores não podem ser E escolhidos. Tasso não pode vir tentar reeleição. Pode. Não há, no caso do vedação, Senado, não há nenhuma vedação por exemplo, para os cargos executivos, Certo. presidente, governadores e prefeitos, a reeleição pode acontecer uma única vez. No caso do Senado, da Câmara Federal, da Assembleia Sim, Legislativa, sim. eles podem se candidatar indefinidamente. Ad eterno. Ad eterno. Ou enquanto o povo quiser, né? Mas, veja, então, hoje há um risco muito grande para Camilo. Porque o clima, os bastidores e essa fissura que está acontecendo de PT com PDT já criou um clima tão ruim que não é raro eu ouvir de apoiadores do Roberto Cláudio dizerem: eu não voto mais em Camilo, nem que tenha coligação. Porque ele já criou, né, já nos criou um constrangimento tão grande e ele está fazendo uma campanha tão grande contra o Roberto Cláudio que mesmo que haja coligação, eu não voto mais. Então, isso é uma coisa delicada. Está aí o exemplo do Eunício. E que nós passou... temos notícias. A verdade é que o Camilo, ele por si mesmo, persona, Camilo Santana, não era um cara benquisto falando em votos, tentou ser candidato a vereador na sua própria cidade algumas vezes. Ele foi candidato 2 vezes a prefeito em Barbalha, terra dele, E perdeu. Perdeu as duas. Perdeu as Depois, governador do estado, ele tentou eleger o cunhado, Fernando Santana, também perdeu, o Progimiro. Já tive notícia dele aqui agora, recentemente, cancelar viagens porque não tinha quórum para receber no local. De chegar em locais aqui no estado do Ceará e ser vaiado. Carlos, o prestígio dele dizia respeito a um negócio chamado caneta Bic. Era canetado. Quando a caneta Bic Rei termina posto. aqui, rei morto. Rei morto. Vá no Instagram, o Instagram dele tem 1.200.000 seguidores. Vou fazer um convite a quem está em casa na TV Metrópole. Vá no Instagram dele e veja quantos comentários. Vá no meu, Marcelo Mendes CE, e vá no dele.
Veja olha as 10 últimas postagens dele. Vá lá ver quantos comentários e quantas curtidas tem. Agora compare com as curtidas e os comentários de quando ele era governador. Essa semana ele já disse, eu estou arrependido. Se tivessem me dito que não ia ser a Isolda, eu não teria saído do governo ou teria saído junto com ela. Agora, amigo, agora já era. Prepare-se para ser outra coisa. Exato. Essa que é a realidade. Prepare-se para ser outra coisa. Porque quem achar que pode brincar com esses caras, não é todo mundo que tem peito para falar isso. Não. Para falar isso não. Não é todo mundo que tem peito para ser um Capitão Wagner. Com certeza. Não é todo mundo tem peito para ser um Carlos como você é. Acha, não é. Eu não tenho nada... Esses políticos tradicionais, desculpa, Áurea. Okay. Só concluir. Esses políticos tradicionais, com o perfil de um Sarto, com o perfil de um Roberto Cláudio, com o perfil de um Camilo, se eles se iludirem com o que eles pensam que tem, que não tem, é a caneta. Não são queridos, não são. Se eles pensarem que tem força, se eles tentarem, como Camilo está tentando, confrontar os Ferreira Gomes, morrem. Morrem politicamente. Se eles se envaidecerem, achando que tem algum prestígio próprio... Não tem. É suicídio. Nós temos um exemplo aqui, ao meu ver, aí, Marcelo disse, concorda comigo, de uma pessoa que quis imitá-los, porque realmente eles têm esse poder, e quis imitá-los, até criou uma frase dizendo que elegeria até um poste sem luz, que foi a Luiziane Lins, quando tentou eleger o Eumano à Prefeitura de Fortaleza e quebrou a cara. Né? Conseguiu se reeleger 2 vezes, né, alinhada com eles e apoiada por eles. Quando tentou confrontar e não aceitou, né, a imposição deles e tentou bancá-lo, outro nome. Levou a pancada. Outro Lúcio nome, Alcântara? Que foi vice-governador deles, que ao chegar na presidência do Tribunal de Contas do município, começou a se articular politicamente, começou a crescer e eles tiveram assim, a coragem, né, de extinguir o TCM para calar e abafar o crescimento do ex-vice-governador Domingos Filho. Quando tentou criar, né, corpo político, eu digo, qual é o motivo dele estar crescendo tanto? Porque o homem é presidente do Tribunal de Contas e está ali diariamente em articulação com os prefeitos, é quem julga a conta dos vereadores, e ele está em contato com esse povo todo dia e está crescendo. Depois, então, já que a gente não pode tirá-lo, porque o cargo é vitalício, vamos extinguir o órgão. Extinguiram. Pronto. É muito poder, É né? muito trator, né? É muito trator. É muita retroescavadeira. Como Eles entendem de aconteceu trator. com o Domingos Filho, né? Hein? Foi terrível, né? Eles entendem de trator, viu? E assim, eu sei, já ouvi falar, né, de chegar nos meus ouvidos, de prefeito do estado do Ceará que não gosta deles, mas que diz, ninguém abre a boca para falar nada mal deles. Porque realmente o poder que esses homens têm no estado do Ceará é algo temeroso, temerário. Só perde para o poder do voto e do povo. Esse nível... No dia que o povo compreender, né, que o poder destes caras depende de nós irmos na urna e dar a procuração e dar o poder a eles, porque a grande lógica... Você acha que o povo quer isso? Não, eu sinto, o povo precisa ser, que há o sentimento de rejeição a eles e que o povo quer mudar, sem dúvida. Agora o povo só mudará se for, repito, se for apresentado e se for ofertado a ele um projeto político que o anime, que o apaixone. Que ele diga, agora eu vou votar nesse aqui. Pronto. Ele quer mudar. Que foi o que aconteceu com o Jair Messias Bolsonaro. Pronto. Tentaram derrubar o homem de todo jeito, o homem lá embaixo nas pesquisas, um cara que não tinha dinheiro para fazer campanha, foi a campanha mais barata da história do Brasil, que sabe do mundo, um homem que fazia os seus vídeos ali na varanda de casa, comendo leite e moça com pão, com o celularzinho no tripé, e hoje é o presidente da República. Né? Quando se falou... Ele falou uma coisa tão interessante que eu observo muito, principalmente nessas figuras políticas, porque o Bolsonaro, ele se colocou de uma forma natural, a gente percebe que nada é forjado. Sabe quando a pessoa não é simpática, mas ela faz de tudo para ser simpática? Ela forja uma simpatia que de fato não é dela. O povo percebe. E o povo percebe. Saca. O povo não é bobo. E outra coisa, eu tenho percebido que muitos políticos têm procurado esse perfil que o Bolsonaro fez de uma forma muito espontânea. Eu votei no Bolsonaro e não me arrependo, entende? E assim, eu sempre olhei nisso, eu sou psicóloga, e não significa que é aquela coisa que a gente tem uma bola de, né, assim, uma bola... De cristal? Uma bola de cristal, obrigada aí. Da gente, às vezes tem gente que aproxima do psicólogo e fala assim, ai, que medo, e aí? Como se a gente tem uma bola de cristal. Não, não é isso. Mas a gente tem um certo olhar,
um pouco diferenciado, uma perspicácia, uma coisa. E eu percebo no comportamento do Bolsonaro que nunca foi uma coisa forjada, era espontânea. Mas está surgindo muita gente forjando uma simpatia que não é verdadeira. É mentira e uma arrogância escondida por essa face. Mas isso, Áurea, isso aí é a velha política. Vou lhe dar um exemplo Dos aqui. fingidos, Na hora né? que eu me encontrei hoje com o Marcelo aqui no estúdio do programa, eu olhei para o Marcelo Mendes, é o Marcelo Mendes que eu conheço há 20 anos, é o mesmo estilo de se vestir. Você não vai ver o Marcelo andando por aí com roupa diferente, porque o marqueteiro disse, não, aquela roupa ali. Você não vai ver o Carlos, Você não fala vai, assim, você não vai você encontrar, faz assim. você não vai encontrar comigo por aí vestido de uma forma que não sou eu. Tem Como já gente- chegaram para mim, Marcelo, eu sou pré-candidato, tá? Não sei ainda que cargo, né? Estou filiado ao PTB, sou pré-candidato, não sei ainda que cargo. Por que eu não sei ainda que cargo? Até para o povo... é um indeciso? Não, porque realmente pediram no partido que eu Para avaliar deixasse melhor, né? avaliar o meu nome Como é que você em qual colabora melhor cargo, com a chapa? como eu colaboraria melhor com o partido, com a chapa do partido. Então, alguém chega para mim e diz assim, não, cara, não anda de paletó, não anda de terno, não, que isso aí não se identifica com o povo. Meu irmão, eu sou advogado, eu vivo da advocacia, eu trabalho todo dia. Sim. Né? Então, a minha roupa comum é essa aqui. Não é porque eu estou num programa de televisão, não é porque você vai encontrar comigo no Shopping Guatemi, o máximo que você vai encontrar comigo, se for durante a semana, logicamente. Não, então Segunda a sexta eu limite. trabalhando. Eu sem o paletó, mas de camisa e gravata e tal, tudo. Sou eu não vou mudar o meu jeito de Para me vestir, eleger, ou para para me Doutor eleger Rebouças. ou para fingir. Mas é só pelo que você falou, porque isso aí está muito em voga, mas hoje o Marcelo Mendes tocou num ponto aqui que nós não tínhamos, por exemplo, não é porque ele era vereador. Nós não tínhamos antes. Hoje, você, telespectador, tem como ir em outra coisa que o Marcelo falou agora nesse bloco. Vai no Instagram dele, olha há 3 anos, 4 anos passados. Vai no meu Instagram, olha há 4, 5 Se anos o alguma que é que coisa eu falava, mudou, o se que é que eu alguma mudei. co- Se eu já falava contra aborto, pró-família, palavra de Deus, eu já falava a mesma coisa há 10 anos, há 9 anos, desde que existe a rede social. Não, eu- vai lá sabe- no do sabe- Marcelo Mendes, você vai encontrar, não tenho dúvida. Ele falando a mesma coisa que ele fala hoje, Há 10, 12 anos. começou, Sabe 10, qual é a 12 anos. percepção que eu Então você tenho? tem a facilidade hoje de olhar se um candidato está com o marqueteiro por trás ou não. Sabe por quê? Porque ninguém consegue fingir 24 horas. Não. Ninguém consegue fingir 24 horas e ir por vários anos. E sai no olho, cara. No olho, é verdade. Quando a Cara disse, quando não precisa ser, como ela é psicóloga, não precisa Não ter precisa. especialização. As pessoas sentem o que Sentem. você é. Sentem. No aperto de mão, no falar. Isso é a coisa mais Não, flagrante. a gente, vamos ser, eu vou numa coisa mais simples possível. Presta atenção. Eu tenho certeza que tem pessoas, candidatos, que jamais dariam beijo no rostinho e colocariam uma criança na periferia no colo, em uma outra Com situação. certeza, sem ser para pedir volta. Né? Mas, nesse momento, beija a criança, faz carinho, beija uma senhorinha suadinha. Áurea, eu não vou falar nome, eu sou advogado, eu não sou besta. Claro. Tem deputado eleito, não vou nem dizer se é federal ou estadual, para ficar mais no ar ainda. Eu não sou Porque eu não boba. sou besta. Tem deputado eleito que vai vir para a reeleição agora, eleito pelos eleitores da chamada causa animal, que é dos pets, do cachorrinho, Ainda do bem que gato. você não disse o nome, porque não está ninguém sabendo Ainda quem é. bem que os E odeia Ainda cachorro. bem- Ainda bem que Os você não animais disse. ainda bem que Odeia eles não cachorro. votam. Gente que conhece me diz, Carlos, ele não gosta de cachorro. Ele não gosta. Aquilo ali é tudo montagem para fazer filmagem e para conseguir até voto. porque- Não, sabe por quê? Porque quase toda casa hoje tem um pet. Até porque. Quem sabe consegue isso os é uma votos. isso é uma apropriação tão marqueteira e tão grosseira que, quando ele se elegeu pela primeira vez vereador, cachorro não existia no discurso dele, né? Pet, cuidado, atenção animal não existia. A grande tese dele era da transparência, era de mostrar que a Câmara, eu digo porque eu era vereador, né? Era mostrar ao fortalezense que a Câmara era um covil de ladrões e que ele ia se eleger vereador para mostrar e que seria o vereador mais barato. Ele andava com um outdoor, né, nos sinais, que ele ia ser o vereador mais barato do Ceará, o deputado mais barato do Brasil, de Fortaleza, e inclusive fez um vídeo contra o ex-presidente da Câmara, Salmito Filho, né, queria mostrar. Ele elegeu-se em outubro. No dia 1º de janeiro, na eleição para o presidente da casa, ele votou no Salmito Filho, que ele disse que era um bandido, que era um ladrão.
Então, naquela época, né, depois, com o passar da moda e vendo que em um outro desafio eleitoral aquele papo já não colava mais, pulou para o animal. Mas eu já soube esses dias que o papo agora já é outro. É ligado a um outro movimento. Outro nicho. Então oscila, né? Nicho. O discurso oscila conforme a moda. Conforme a moda. Né? Então você tem que estar ligado, meu irmão. Olha, nós elegemos em 2018 um presidente de direita pela primeira vez na história do Brasil desde a redemocratização. Porque até então era aquele teatro das tesouras que agora mostrou-se a verdade, Alckmin junto com o Lula, aí, dizendo que o Lula é o melhor político da história do Brasil. Até meses atrás ele dizia que era um bandido que estava querendo voltar ao local do crime. Né? Então, desde a redemocratização do Brasil, em 2018 foi eleito pela primeira vez realmente um presidente que é de direita, que não compactua com a esquerda. E agora está indo para a reeleição e está essa polarização aí, esquerda e direita. Não se engane. Só tem o presidente, você não tem o Congresso Nacional, maioria de direita, você não tem o Senado, maioria de direita, você não tem os governadores, você não tem as câmaras de deputados estaduais, nem prefeitura, nem vereador. Então, esse ano de 2022 é um momento de você, eleitor, se você quer votar e colocar realmente a maioria de direita, o momento é esse. Senador, deputado federal, deputado estadual, governadores e, logicamente, né, o presidente da República. Então, é como eu tenho dito, 2022 é um ano crucial para a história da nação brasileira. E nós não podemos cair mais em pegadinha de cara que pega modinha, pet, não sei o quê, não, Carlos, gente chega para mim, peguei a causa animal, peguei... Meu amigo, eu sempre falei, se você for lá, né, eu tinha o Bob Rebouças, foi meu cachorro. Bob Rebouças foi 14 anos comigo. Era um grande companheiro, um grande amigo, era o meu cachorro, eu brinco chamando. Não crio mais por quê? Porque eu sofri tanto com a morte desse meu cachorro, o Bob, que realmente eu me apego, tem que ter tempo para cuidar, e eu não quis mais, sabe? Eu não preciso fingir, eu não preciso estar na televisão botando foto no Instagram com cachorro, com gato, para dizer que eu gosto ou não de cachorro. Quem me conhece, quem vê lá atrás, vê até eu dizendo na internet. Uma pessoa que não gosta de animal, ela talvez não goste nem de outro ser humano. Verdade. Né? Então eu não posso pegar e não posso transformar isso numa bandeira para ganhar voto. Não. Eu estou preocupado, sabe com o quê, Marcelo? Eu acho que você também. É com o direito à vida, é com a questão que querem liberar drogas e acabar com a juventude desse país. Verdade. É com a questão desse aborto indiscriminado que querem implantar aí a esquerda. É com a questão que realmente mexe com o cidadão no dia a dia, que é a liberdade de expressão, da pessoa poder pegar o seu celular, gravar um vídeo dizendo a sua opinião sobre STF, sobre STJ, sobre TSE, sobre urna eletrônica, sobre os temas mais diversos da sociedade e amanhã não ser acusado de ser criminoso. E eu quero agregar, somar a essa sua lista, mais um, que nós não costumamos, né, assumir a importância dele. Você falou você usou uma expressão que eu iria usar, ela é crucial. A gente fala muito hoje em dia de liberdade de expressão. Liberdade. Eu não acredito, Áurea, e os telespectadores, eu não acredito em liberdade sem independência econômica e financeira. Sim. Você não vai conseguir ser livre, um cidadão livre, se você depende de uma assessoria de um político ou de um emprego terceirizado numa prefeitura, numa câmara. Porque isso você não vai conseguir ser uma mulher livre se você depender do seu marido. Com certeza. Você não vai conseguir ser um filho, independente de quantos anos você tenha, livre e ter opinião se você viver sob a batuta do seu pai. Isso é bíblico. Você tem que sair de casa um dia e criar sua família. Então, o grande desafio de um estado como o Ceará, já que com os temas nacionais eu concordo todos, agora fico muito preocupado com esse, que é mais regional, porque nós somos o estado que tem as maiores ou a maior carga tributária do Brasil. Maior arrecadador, a máquina de arrecadação. Ceará? Que não devolve. Você acha que isso é uma política da história da hegemonia que existe? Não, isso é a maneira mais fácil de se sustentar uma máquina viciada, uma máquina corrupta, uma máquina empreguista, uma máquina nefasta. Peraí. Que na verdade... Mas, Aura, deixa só ele concluir que nós vamos ter que encerrar. Senão a própria TV já encerra. Então conclua, Marcelo, por favor. Não, nós não podemos deixar de pensar para 2022 um projeto de governo que tenha como fundamental, além dessas questões federais, a desregulamentação, a desburocratização, a diminuição dos impostos, o estímulo ao empreendedorismo, a facilidade, acabar com perseguição ao pequeno, ao médio, ao grande comerciante,
criar um programa de estímulos, né, de facilidades para empreender. O cearense é reconhecido nacionalmente e internacionalmente conhecido como um bom comerciante. Você encontra o cearense trabalhando em todo lugar do mundo. E onde você dá a oportunidade, o cearense vence. Você sabe Marcelo, disso. e se o pessoal quiser Então, saber mais de você, eu vou ter que, infelizmente. Um prazer. Terminou o tempo. Uma Onde é alegria. que o pessoal lhe procura aí nas redes Nas sociais? redes sociais, Marcelo Mendes CE, né, vão encontrar. Eu vou agradecer o Carlos, agradecer a Áurea, agradecer a TV Metrópole, né, agradecer o programa, a oportunidade. Né. Eu tenho certeza que nós vamos construir dias melhores para o Ceará, tenho certeza que nós vamos construir um futuro mais justo, mais humano, e o Ceará vai ser um estado, né, muito mais feliz, com um povo muito mais empreendedor. Eu tenho certeza, acredito nisso. É lento, não é rápido, mas nós não vamos desistir, nós vamos a cada dia ter uma pequena vitória e ao final seremos um povo livre. Deus quiser. Eu queria ouvir uma resposta interessante, porque não dá mais tempo para a resposta, você tem que dar agora. Enquanto ele falava, rapidinho, enquanto ele falava, eu vou deixar a pergunta no ar. Diga lá. Né? Então, assim, se as contas do Ceará estão em dias, o que faz as contas do Ceará estar em dias? É esse número tão grande de impostos pagos pelo cearense? Não tenha dúvida. Quem financia a máquina? Beleza. Ok, o meu Instagram é @AureaCedrais. Você vai lá, segue também a clínica, tem um link lá da clínica Áurea Cedrais. Carlos Rebouças em todas as redes sociais. No Instagram, carlosrebouças.advogado cristão. Deus te abençoe. Eu só uso Tainara, é de fama e faz bem. Alô, você dona de casa, compre Taina também. Se as outras são nota 10, Tainara é nota 100. Taina, sabor, manteiga, melhor que o Brasil tem. Taina, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Taina, sabor, manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.